Fala, meu querido, meu chegado, meu considerado, como é que você está aí do outro lado? Espero que você esteja extremamente bem. Por aqui tá tudo certo. Antes que você pergunte, seja muito bem-vindo ao meu, ao nosso canal de música artesanal Handmade Música. E hoje a gente vai falar de um assunto que pode mudar o jogo dos seus lançamentos e dos resultados que você tem colhido com eles. A gente vai falar de pitching para as plataformas de streaming. Se você ainda não conhece, não sabe a importância desse assunto, eu te aconselho fortemente a ficar comigo aqui depois da vinheta. Vambora! O papo tá dado, é reto e não faz curva. Você precisa fazer pitch se quiser entrar nas playlists editoriais das plataformas de streaming. Aqui eu vou me ater na maior plataforma, que geralmente é a plataforma principal de todos os artistas e é aquela que a gente mais procura saber sobre quando a gente tá falando de plataforma de streaming, que é o próprio Spotify. Inclusive, as agregadoras, que são as empresas que você usa para subir as suas músicas nas plataformas de streaming, têm as suas próprias playlists e algumas delas te disponibilizam essa opção de mandar um pitch diretamente para a agregadora para que você consiga entrar nas playlists editoriais delas. Olha que interessante, você sabia disso? Se não, agora você tá sabendo. A OneRPM, por exemplo, é uma dessas agregadoras que tem essa possibilidade. Eu lembro que antigamente, num passado não muito remoto, em que a OneRPM ainda era gratuita, bons tempos, a gente conseguia fazer pitching através da própria OneRPM para que a gente entrasse nas playlists editoriais da OneRPM. Eu acredito que esse recurso ainda deve estar disponível lá através do Offstep, né, que agora é a plataforma da OneRPM, que é paga. Você paga para conseguir fazer as suas músicas chegarem nas plataformas de streaming. Acredito que o recurso deve ser o mesmo, deve estar lá bem usual. Mas hoje eu vou falar com você como fazer um bom pitch, né? O que você precisa pensar quando você está pensando em fazer um pitch? Primeiro, o que é o pitch? Eu não sei se você já assistiu o programa chamado Shark Tank, né? Que é aquele programa de empreendedores. Você tem ali uma bancada com grandes investidores, pessoas que são milionárias e bilionárias, de vários diversos ramos empresariais. E aí chega um empreendedor lá que está começando o seu negócio e ele tem uma ideia. E o que ele tem que fazer ali? Ele tem que vender aquela ideia. Ele tem que mostrar qual é a ideia, qual é o princípio da ideia, qual é a missão, qual a visão, qual o valor, aonde que aquele produto começa, onde aquele produto termina, qual o faturamento que ele tem, qual o faturamento que ele pretende ter, enfim, ele tem que defender o seu produto para que ele consiga um investimento, para que ele consiga com que aquelas pessoas que estão ali e tenham a capacidade de fazer um aporte na empresa dele queira aportar. Então é como se ele estivesse vendendo de fato a ideia do seu negócio. E fazer um pitch da sua música para as plataformas de streaming não é nada diferente, é basicamente isso que você vai ter que fazer. Você vai contar uma historinha, você vai dizer quem é você, qual é a sua música, qual é o intuito dela, qual é o objetivo, o que ela pretende atingir, quais pontos ela pretende atacar e quais são os seus próximos passos, qual é a sua estratégia de lançamento para aquela música, o máximo de informações que você puder dar para vender não só a sua música, mas a você também como um contexto artístico. Então basicamente é isso que o pitching faz, é isso que o pitching é quando você vende a sua música para alguém que tem a capacidade de colocar ela num lugar que ela precisa estar. E de fato, se você quer dar certo nas plataformas de streaming, se você quer que a sua música seja conhecida, cara, estar nas playlists editoriais das plataformas de streaming é extremamente relevante, principalmente se você cai numa playlist editorial muito boa, daquelas que tem bastante seguidores. Você aumenta em milhares de percentuais a chance das pessoas descobrirem a sua música. Você tem que partir do pressuposto que você, talvez, que está do outro lado, é um artista desconhecido, que não tem muitos seguidores ainda nas plataformas de streaming. Talvez você esteja começando agora, seja a sua primeira música lançada. Imagina, sua primeira música, ninguém te conhece como artista e ela já cai numa playlist editorial com centenas de seguidores. Você tem que entender que essas pessoas vão ouvir a sua música no automático. Se essa pessoa entrar na playlist e der play no aleatório, em algum momento elas vão ouvir a sua música, por mais que elas não queiram. E a partir desse momento elas podem descobrir uma música que elas queriam muito ouvir e essa música pode ser a sua. Do contrário, esse processo se torna muito mais difícil. Você pode fazer uma música maravilhosa, a música mais incrível do mundo, mas se ela não chegar aos ouvidos das pessoas, não vai adiantar de nada. Então as playlists editoriais, elas estão aí para potencializar e muito o seu lançamento e consequentemente os resultados que você vai ter com ele. Aqui eu quero te trazer duas perspectivas de um bom pitch, cara. O que eu sempre aconselho pra galera que trabalha comigo aqui, principalmente na parte da produção musical? Faça o seu pitch com o máximo de antecedência que você puder. Por quê? Você tem que entender que você vai estar concorrendo com grandes artistas do mercado, artistas que já têm nome, que já têm gravadora, que já têm selo por trás e que já são conhecidos pelos curadores e pela empresa Spotify. Então esses caras, querendo ou não, eles já têm um favorecimento maior lá dentro. Por quê? Porque eles trazem mais resultado. Então se chegarem dois pitches, aqui eu vou extrapolar o exemplo para você entender bem do que eu tô falando. Um é seu e o outro é do Justin Bieber. Quem você acha que eles vão abrir primeiro? É óbvio que vai ser do artista mais famoso. E isso pode acarretar com o fato do seu pitch não ser visto a tempo do lançamento, porque uma coisa é certa, se o seu pitch não entrou antes do seu lançamento, muito provavelmente ele não vai entrar depois, porque a música geralmente é adicionada nas playlists antes do lançamento, principalmente as playlists editoriais. Geralmente, os curadores adicionam a música antes do lançamento. Então, quanto antes você enviar, maior é a chance dos curadores abrirem o seu pitch e lerem o seu pitch. Você tem que ter em mente, de novo, que você está concorrendo com grandes players do mercado, e óbvio que eles vão ter um favorecimento maior em relação a você. Você é um artista desconhecido ainda, ninguém
ninguém te conhece. Vai chegar um ponto, talvez, que as pessoas te conheçam e seus pitches vão ser favorecidos, mas enquanto isso não aconteceu, você tem que jogar segundo jogo. Jogar segundo jogo é faça um pitch com bastante antecedência. Então a minha estratégia e conselhos são sempre os mesmos. Se você quer que a sua música seja lançada no dia 10 do mês seguinte, já pensa em subir ela na agregadora no dia 10 desse mês. Assim você vai ter pelo menos 30 dias para conseguir montar a sua estratégia, seu planejamento de lançamento e também mandar um pitch com antecedência. E quem sabe assim concorrer com alguma igualdade diante dos grandes players do mercado. Beleza? Então fica aí a minha dica. Use de estratégia para você mandar um bom pitch. Klaus, o que um bom pitch precisa ter? Bom, como eu falei, ele precisa contar uma história, mas você não precisa contar também toda a história da sua vida, até porque você vai ter caracteres definidos ali, né? Se eu não me engano, acho que são até 500 caracteres que você consegue utilizar, pelo menos da OneRPM era isso, acho que o do Spotify também é dentro disso aí. Então você vai ter que resumir, sintetizar um pouquinho da sua história enquanto artista, quem é você, qual é a sua pretensão, qual é o seu potencial, qual o seu nível de carreira e o que a sua música pretende, o que esse lançamento pretende. Você tem que passar uma clareza pro curador, ele tem que bater o olho no seu pitch, escutar a sua música e entender, cara, isso aqui é coerente, o cara tem realmente uma visão pra carreira dele e pro lançamento que ele pretende lançar. E aquilo ali convergido com aquele cara está num bom dia da vida dele, ele acordou feliz, ele vai bater o olho no seu pitch, vai te colocar numa playlist editorial. E é óbvio que não para por aí, você não vai apenas escrever um textão para que o cara lê. Você tem que mandar algumas séries de opções que você precisa marcar no campo de pitching. Por exemplo, falando do Spotify, quando você vai mandar o pitch para lá, você tem que dar algumas informações para eles antes de escrever o seu texto de pitch. Então você vai ter que dizer qual o gênero da sua música, qual o subgênero da sua música, que tipo de artista você é, quais os tipos de instrumento tem na sua música, porque até isso influencia para que tipo de curadoria a sua música vai ser enviada. Isso aqui é muito interessante, tá? Porque se você construir uma música X e você mandar isso errado dentro desse contexto do pitch, a sua música vai cair para um outro tipo de curadoria que não tem nada a ver com a sua música e talvez por isso você não entre nas playlists. Então seja o mais fiel com aquilo que a sua música pretende atender. Então se você tem uma música ali que é um hip hop, você usou lá um drum machine, você usou um violão, você usou uma guitarra, você usou um ritmo caribenho, você usou algumas pegadas de música brasileira, cara, seja muito específico na hora que você estiver marcando essas opções, porque isso vai ajudar muito o Spotify, o algoritmo do Spotify a entender qual é o seu tipo de música e para que curador específico ele vai mandar ela, tá? Isso é muito importante, isso pode separar o joio do trigo ali, pode definir se você entra ou não numa playlist editorial, então toma muito cuidado com isso, não é só o texto que é importante. Todas essas opções que vêm antes, elas são tão importantes quanto, porque elas ajudam o algoritmo a fazer esse filtro de que tipo de música você faz e que tipo de playlist ela potencialmente pode entrar. Então pense sempre nisso. Klaus, como é que eu faço para fazer esse pitch aí do Spotify que você tá falando e das outras plataformas de streaming? Bom, falando do Spotify, que é o mais usual, que é o que eu mais uso e que costumo fazer pitch, você precisa baixar um aplicativo que é o Spotify para artista, tá? Ele tem um nome em inglês que é bem difícil de falar se você não fala inglês, assim como eu, que é Spotify for Artists. E eu vou deixar o nome aqui para você entender certinho como tá escrito e você pesquisar aí no seu Google Play ou na sua Apple Store. Então você vai baixar esse aplicativo, você vai reivindicar o seu perfil de artista no Spotify e aí você faz isso de forma muito simples. Você só tem que se cadastrar com o mesmo e-mail, por exemplo, do seu Instagram, que é a rede social que provavelmente você vai usar para reconhecer que você de fato é aquele artista. Então você cadastra o mesmo e-mail que você usa no Instagram, você cadastra nesse aplicativo que é o Spotify para artista e depois você vai ter que fazer uma verificaçãozinha lá onde você vai mandar o link do seu Instagram para eles saberem que você é um artista real e que de fato você é aquela pessoa. E aí o seu perfil vai ser ativado nesse app e através desse app você não tem só a possibilidade de fazer o pitch, mas você também tem todos os seus analíticos, né? Quantos plays você tem batido, idade, regional. Então esse app te ajuda muito também na sua estratégia de lançamento, não só no lançamento que você vai fazer agora, mas nos próximos. Você consegue entender melhor qual é o seu público, quem é o seu público e como você pode atendê-lo de uma forma um pouco mais específica. Mas é através desse aplicativo que você consegue enviar o pitch lá para o Spotify. Assim que você upa sua música na agregadora, levam-se alguns dias, né, que é o tempo da plataforma até a música sair da agregadora e chegar na plataforma de streaming de fato. Em se tratando do Spotify, antigamente levava cerca de 3 a 5 dias. Eu não sei se hoje leva menos ou se leva mais, porque eu tô um pouco por fora disso. Mas no passado, na OneRPM, levava de 3 a 5 dias. Então, provavelmente, depois de 5 dias que você mandou a sua música na agregadora, estando tudo certo, ela já vai estar upada lá no Spotify. E aí, quando você entrar no Spotify para artista, que é esse aplicativo específico do qual eu tô falando, vai aparecer para você lá o seu próximo release, né, o seu próximo lançamento. Então, você vai clicar em cima daquilo ali e vai ter a opção enviar pitch para a curadoria do Spotify. Então, é ali que você realiza esse processo de enviar o seu pitch. O pitch ele é muito importante por isso, porque ele pode fazer com que você, um artista anônimo, seja ouvido por milhares de pessoas no dia do lançamento da sua música, se você tiver a sorte e, óbvio, a estratégia, né? Porque eu sempre digo que a sorte é a convergência da crença com o preparo, então você acredita em algo além de você, mas você também se prepara
prepara para aquilo, você faz a sua parte, você faz o que é possível e o que lhe cabe, e o resto você deixa nas mãos de Deus, que ele vai fazer tudo convergir para que no dia o resultado seja aquele que você espera, ou talvez até maior, né? Então, fique com essa convicção de que o pitch é importante para você. Você precisa fazê-lo, você precisa estar nas playlists editoriais aí das plataformas de streaming, das agregadoras e tantas outras playlists que você puder estar presente, tá? Eu vejo muitos artistas aí, cara, que às vezes ficam batendo cabeça nos seus lançamentos, artistas muito bons, com artes muito boas, mas que não alcançam nem 1000 streamings, cara. Todo lançamento que o cara faz, às vezes são vários lançamentos ao longo de muitos anos e eles não conseguem passar de 1000 streamings porque eles têm uma arte muito boa, eles têm uma potência muito boa nas mãos, mas eles não sabem usar isso com estratégia. E uma das estratégias mais poderosas que nós temos nas mãos hoje, principalmente nessa era dos streams, são as playlists, cara. Como eu falei aqui, eu repito, ela pode fazer com que você, um artista anônimo que comece hoje do completo zero, construindo uma música do nada, seja ouvido por milhares de pessoas no dia do seu lançamento e se torne um artista famoso aí talvez na sua primeira música, cara. Você não tem noção do quanto isso aumenta o seu potencial, sabe? No passado você precisava, por exemplo, vender CD. Você precisava levar o seu CD para os seus shows e suar a camisa para conseguir vender alguns desses CDs. Em alguns cenários você tinha até que doar esses CDs para que as pessoas pudessem ouvir as suas canções de alguma forma. Quantos artistas não fizeram isso, né? Um grande exemplo disso é a banda Calypso, né? A banda Calypso da Joelma aí. Eles vendiam os CDs deles de porta em porta. Eles venderam 1 milhão de cópias de forma independente. Eles mesmos gravavam suas músicas, gravavam nos CDs e eles mesmos iam vendendo nos seus shows de porta em porta para amigos e venderam 1 milhão de cópias assim. Foi assim que o Calypso ficou famoso. Essa história eu acho extremamente incrível, né? Porque era aqui, ó, na força bruta, irmão. Hoje em dia a gente tem uma ferramenta especialíssima nas mãos e às vezes a gente não aproveita essas ferramentas. Então eu tô aqui te trazendo a faca e o queijo para que você a partir de hoje trabalhe melhor os seus lançamentos aí com mais estratégia. Utilize o pitch, cara. Isso é uma ferramenta poderosa que está ao seu favor e pode fazer com que o seu trabalho tenha um resultado um pouco mais eficaz, um pouco mais favorável aí no seu lançamento, beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que talvez eu grave um outro vídeo se for preciso. Se não for, eu vou te responder diretamente nos comentários. Deixa alguma dica, deixa algum ponto alto, algum ponto negativo também. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike, porque tudo isso é engajamento, vai ajudar a dizer pro YouTube que esse conteúdo é relevante ou não para você e para outras pessoas. Não esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, tem um botãozinho chamado inscreva-se, é só você clicar ali, se inscrever e clica também no sininho do lado para você ativar as notificações, porque toda vez que eu tiver conteúdos como esse, inclusive tem conteúdos complementares sobre isso aqui, eu vou gravar conteúdo sobre playlists editoriais, sobre playlists pagas, sobre pitches para agregadoras, eu vou gravar alguns conteúdos dessa série aqui e você só vai saber se você estiver inscrito e for notificado. Então se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações no sininho para você não perder nada daquilo que eu tiver para postar e para edificar o seu processo artístico aí, a sua carreira. Valeu? Então, no mais é isso, um beijo grande no seu coração, muito sucesso e hasta luego. Tchau, tchau.